Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 9, verso 1, 11. Passados os pregadores logo iam pregar, eles começavam a dizer: o tema dessa mensagem é 7 passos para a vitória. Meu Deus do céu, e às vezes estava no terceiro passo, ainda tinha mais 4, né? As pessoas já estavam cansando, já no 4º passo ainda faltava 3 aqui. Mas tenho certeza que Deus tem para vocês, não é no muito falar que o Espírito Santo vai te trazer esse entendimento. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 1 a seguir. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e perguntou-lhe o rei: tu és Ziba? Respondeu ele: teu servo. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: onde estás? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi, e prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi: Mefibosete. Respondeu ele: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: que é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do seu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ora, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Respondeu Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará ele. Disse o rei: quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa como um dos meus filhos, como um dos filhos do rei. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nosso Paraná é um estado maravilhoso, terras maravilhosas, tudo verde. Mas quando nós chegamos muitas vezes ali no sertão do Pernambuco, a gente começa a ver as terras, amado. As terras são tão secas que muitas das vezes eles fazem aquelas, nós chamamos de cisterna ali, aquelas cacimbas que eles fazem, que eles cavam. A água da chuva, quando vem, ela fica muito tempo que não chega nem a filtrar. Nós vemos que a nossa terra, a água cai, ela não permanece, logo ela filtra. Mesmo nesses dias que nós choveu bastante, você observa que a grama, ela começa a ter água bastante por cima, daqui a pouco baixa, você pisa, a lama sobe, mas ela filtra, não para a água. E como é difícil as pessoas trabalharem e viverem. Você vê aquelas reportagens, o pessoal cortando aquelas palmas para dar para os animais. Você vê as pessoas carpindo ali, colocando aquelas plantas, não sabe se vai dar. Como é difícil. E aquele pó, aquela terra seca, amado, nada que eles produzem, nada que eles plantam vem a produzir alguns frutos, às vezes muito pouco. A gente vê o gado morrendo de fome. Como é difícil viver numa terra seca. E como é difícil, amado, a nossa vida sem Jesus, longe do Senhor, é uma verdadeira terra seca, que tudo que se planta não dá. Amado, esse texto, Davi está no seu 20º ano de governo.
ele está governando, está no apogeu do seu reinado, aonde o Senhor tem abençoado de todas as formas, e ele chega um momento que ele lembra da aliança que ele tinha feito com Jonatas, seu amigo, filho de Saul, e ele pergunta para as pessoas se há alguém da família de Jonatas, para que ele use de benevolência, ou seja, para que ele possa cumprir com a aliança que ele havia prometido para o seu amigo que já estava morto. E aí surge uma pessoa dizendo, chamado Ziba, que tem que era Mefibosete. Esse homem estava morando em Lodebar. Lodebar, a palavra Lodebar é terra não produtiva, terra árida, terra que não produz. E aqui ele tinha 20 anos. Por que eu digo 20 anos? Porque foi exatamente esse período aonde Davi com 20 anos do seu reinado, ele lembra, de 20 a 22 anos tinha esse Mefibosete. E quando nós vemos o nome Mefibosete, o que significa Mefibosete? Significa propagador da vergonha. Mas quando nós lemos o texto da genealogia, nós vamos observar que quando ele nasceu, o seu pai Jonatas e com a sua mãe, não foi esse o nome que eles deram a ele, mas o nome que deram a ele era Merib-Baal, ou seja, combatente de Baal. Era combatente dos deuses estranhos, era um guerreiro. Agora ele mesmo se chama agora Mefibosete, ou seja, propagador da vergonha. Por quê? Porque primeiro, amados, ele quando aconteceu que Saul perdeu a batalha, e todos quando perdiam a batalha, o inimigo vinha e eliminava toda a família real, para que não levantasse mais outro herdeiro. E a ama deste menino foi fugir com essa criança, que tinha aproximadamente 5 anos de idade, foi fugir com essa criança, tropeçou, ele caiu e ele ficou aleijado de ambas as pernas. Não havia bons e ortopedistas que podia cuidar ou fazer uma cirurgia se fosse preciso ali, e ele ficou aleijado de ambas as partes, e foi morar de favor neste local chamado Lodebar, na casa de Maquir. Além de aleijado, um local que vivia de favor e que não dava nada. Essa é a situação desse homem que viveu por mais ou menos 20 anos. Amado, diante desses comentários, eu gostaria nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, falar sobre o seguinte tema: saia da terra seca. Saia da terra seca. O verso 8 diz assim: Mefibosete disse que aos 20 anos, morando na terra seca, ele se comparou a um cão morto. Ele se comparou e disse para Davi o que o Senhor viu nesse cão morto. Ou seja, o que você viu aqui num cão morto? Ou seja, era uma carniça, uma podridão, algo que estava ali morto, que cheirava mal, que não tinha valor nenhum. Era exatamente isso que ele se colocou. 20 anos ele se comparou como um cão morto. Mefibosete passou 20 anos se achando indigno de chegar à presença do rei, porque com 5 anos de idade, ele poderia não saber até aquele momento, com 5 anos, da aliança do seu pai com Davi, mas a sua ama sabia dessa aliança com ele, e ele cresceu sabendo. Ele poderia nesses 20 anos procurar o rei Davi, e se colocar à disposição e dizer: eu sou filho de Jonatas, seu amigo. Mas 20 anos ele se achou indigno de chegar à presença do rei, amado. 20 anos morando numa terra seca, 20 anos indigno de chegar, se achava indigno de chegar à presença do rei. Em terra seca, os sonhos são mortos, não há esperança. A pessoa não tem esperança de mais nada. A pessoa não consegue sonhar em crescer, em ter propriedade, e ter família, e ter tantas outras coisas, porque os sonhos se acabam. As pessoas deixam de sonhar, amado. 20 anos vivendo em terra seca. Era terra seca, era fome, porque tudo que planta não dá. Agora,
essa pessoa precisou do rei chamar. Precisou, mas o rei fez um convite a Mefibosete: vai a Lodebar, venha, saia de Lodebar e venha para Jerusalém. Amado, eu quero dizer que quantas pessoas que vivem uma vida miserável, uma vida muitas vezes de sequidão, uma vida onde as pessoas, amado, vivem numa secura, não tem sonhos, a vida dele é destruição, é problemas de todas as formas, é saúde, é familiar, tudo que se faz dá errado, não dá certo, é uma terra seca, é um deserto, é uma vida onde não consegue nunca mais sonhar, e fica se achando indigno de chegar à presença do rei, fica esperando ainda que alguém venha interceder por ele. Eu quero dizer para você nessa noite, que você não precisa de pessoas para interceder por você, você não é indigno de chegar na presença do Senhor Jesus. Ele te chama nessa noite para você sair dessa terra seca e vir para Jerusalém, para vir à presença do Senhor. Você não é um cão morto, você quer sair nessa noite da presença desse Maquir, sair dessa terra de Lodebar, sair dessa seguidão e chegar à presença do Rei verdadeiro, que é Jesus Cristo. Jerusalém, saia de Lodebar e venha para Jerusalém. Agora, amados, quantas vezes eu, você que aceitamos Jesus, vivemos, antes de aceitar Jesus, uma seguidão terrível. Não tinha sonhos mais. Você conversa com pessoas e diz assim: olha, minha vontade era morrer. Para mim, segunda ou domingo, para mim era a mesma coisa. Natal, Ano Novo, aniversário era a mesma coisa. Não tinha projetos. E muitas das vezes, quando era para chegar, alguém falava: vai lá, ora, busca Jesus. Eu falei: não, ele não vai nem me ouvir. Ele nem me ouve. A situação que eu vivo, o que eu faço, ele nem me ouve. Não é assim que as pessoas imaginam e se colocam, amado. Eles se colocam com um Mefibosete, um cão morto. Não tem valor nenhum. Eu não tenho valor nenhum. E se acha indigno de chegar diante do Rei Jesus. É um engano seu. Não sei quanto tempo você, seus familiares e amigos ainda estão longe de Jesus. Ele te chama nessa noite para sair dessa terra seca e vir à presença do Rei. Agora, quando o Rei, olha, amados, quando ele chega, o Senhor o recebe, Davi o recebe. É assim que Jesus, ele nos recebe de braços abertos. Ele começa a restaurar e mostrar que nós temos valor. Ele demonstra o seu amor. Ele nos abraça. Como nos abraça? Você sente a presença do Senhor. E aí, olha o que Davi diz. O verso 7 diz assim, a parte A desse versículo: restituiria tudo o que perdeu. Diga comigo: restituiria tudo o que perdeu. Amados, são coisas que o inimigo destruiu, são sonhos que foram sepultados, são coisas que foi acabado. Deus te restituiria tudo o que você perdeu. Tudo. É uma nova vida. E aí diz assim: sempre vai comer na minha mesa. Diga comigo: sempre comia na minha mesa. Vamos mudar. Sempre vai comer na minha mesa. Você sabe o que significa? Olha aqui, nós temos a ceia preparada. Sabe o que significa isso? Tudo que você precisa tem. Tudo que você tem necessidade, ele supre a tua necessidade. Davi disse: e ele vai comer na minha mesa. E diz assim: darei para ele servo para trabalhar para você. Amado, entenda isso. Quando Davi diz assim: darei servo para trabalhar para você, trazendo para nós, sabe quem são os nossos servos? Os anjos.
Quando o anjo se prostrou, ou melhor, quando João se prostrou diante do anjo, o anjo levantou e disse: não, adore a Deus, nós somos conservo teu e daqueles que servem ao Senhor. Os anjos são conservos. O que é? Nós somos servos que servimos o Senhor, e os anjos são conservos nós, ou seja, nos servem. Eles estão à nossa disposição, amado. Olha, aqui é o que a palavra está dizendo: darei para vocês servo que venha trabalhar. Amado, eu quero ouvir um glória a Deus, porque os anjos do Senhor estão à sua disposição. Os anjos do Senhor te protegem, os anjos do Senhor te conduzem a caminho, os anjos do Senhor estão para te livrar de todo o perigo, acampar ao teu redor e livrar de todo o mal. O próprio Moisés, o Senhor falando com Moisés, disse assim: mandarei o meu anjo à tua frente. Esse anjo que ele estava falando aí, não é os anjos criados, mas era o próprio Senhor. Se você olhar nas traduções novas, está lá com letra maiúscula: o meu anjo irá à tua frente. E diz mais: será como um dos meus filhos. Será como um dos meus filhos. Quem não era nada, quem era como um cão morto, que não tinha sonhos, agora o rei chama de meu filho. É isso que Jesus faz para nós, amado. Ele nos restaura, Ele nos perdoa e nos faz. E o Senhor diz: a partir de hoje você será como meu filho, você será como minha filha. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. O Senhor tem promessas para você, o Senhor cuida dos seus filhos, o Senhor restaura, traz, ressuscita os sonhos. O Senhor te tira dessa terra seca e diz: vai comer na minha mesa, darei servo e seja chamado meu filho. Diga para a pessoa que está ao lado: você sabia que eu sou filho de Deus? E você responde: eu também. Sabia que sou filho de Deus? Eu também, faz tempo. Agora, olha isso, amado. O Senhor não tem filhos prediletos. E nós somos co-herdeiros com Deus, com Jesus. Já falei, repito novamente: o que é co-herdeiros? Co-herdeiro é direitos iguais. A diferença de herdeiros e co-herdeiro: quando tem um testamento de uma família e lá coloca que os bens são para os herdeiros, começa a dizer o seguinte: parente de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, vai dando a diferença de determinados valores. Para o primeiro grau um valor, para o segundo grau outro valor. Mas a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros. Isso significa direitos iguais. Direitos iguais, os mesmos direitos que Jesus Cristo tem, nós também temos. O mesmo direito que Jesus tem, nós temos também. Eu posso ouvir um glória a Deus e ser feliz, amado. É isso que Ele quer de cada um de nós. Vocês estão entendendo o que é ser cristão? Ser uma pessoa que aceitou Jesus, amado? Você parou para pensar, para valorizar tudo isso? 20 anos perdido porque tinha medo do rei. Quando você aceita Jesus, em uma certa idade, primeira coisa que a pessoa diz assim: por que eu não aceitei antes? Não é essa a reação? Quem já falou desse jeito quando aceitou Jesus? Por que eu não conheci Jesus antes? Mas veja bem, amados, veja bem, 20 anos perdido porque tinha medo do rei. Medo do rei. As pessoas muitas vezes hoje têm medo de Deus, medo de Jesus. Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados, amado. Jesus é aquele que perdoa todo aquele que se humilha.
Jesus perdoa todo aquele que se humilha e reconhece que é um pecador. Eu sou indigno de chegar na sua presença, mas eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. E Ele, amado, nos restaura, amado. Como é maravilhoso, amado, nós entendemos isso, que Jesus restaura as nossas vidas, amados. Olhe para uma outra pessoa que eu quero citar aqui nessa noite, Agar. Ela foi mandada para uma terra seca. Gênesis capítulo 21, verso 8 ao 21. Ela foi mandada para uma terra seca. Conhece a história quando Abraão despede Agar com seu filho Ismael, despede com água, com pão, e vão para onde? Para um deserto, para a terra seca. São mandados para uma terra seca, amado. Eles não tinham a nuvem durante o dia, não tinham nem a coluna de fogo à noite e nem água da rocha. Foi mandado para uma terra seca. Amado, a pessoa sofre no deserto até quando quiser. Ou seja, a pessoa fica na terra seca até quando quiser. Você só sofre até quando você diz basta, não quero sofrer mais, chega de sofrência. Que hoje a moda é tudo sofrência, né? Sofrência do lado da mulher, sofrência do lado do homem, até as músicas, tudo sofrência, tudo na sofrência, todo mundo sofrendo. E é isso que Jesus quer de nós? Eu não preciso de ocasião para mim ser feliz. Eu já tenho a verdadeira felicidade, que é Jesus. Eu não tenho esse negócio de sofrer, porque Jesus está na nossa vida. O verso 17 diz que Deus ouviu a voz do menino. Coração puro. Agar estava muito irada. Imagine essa mulher saindo da casa de Abraão. Abraão, um homem rico, era mãe do seu filho, que seria o mais velho de Abraão, e sai de mão abanando, com a mão atrás, um na frente e outro atrás, sem nada, com um pão e com água. Poderia sair com carne, podia sair com tudo. Ela estava bem. Imagine como é que estava o coração dessa mulher. Você sabe que Deus não ouve a oração de coração amargurado, coração irado, mano. Então muitas pessoas dizem assim, tenho medo dessas orações. Não, a pessoa está irada, tomara que faz. Não, Deus não ouve a oração do Silvio, não. Não tem como. Graças a Deus que Deus não ouve essas orações. Só que a oração tem dois caminhos. Se você ora para um lado, para Jesus, Ele vai responder. Se ora para o outro lado, o diabo vai tentar responder essas orações também. A pessoa sofre no deserto até quando quiser. A Bíblia diz aqui que Deus ouviu a voz do menino. Um coração puro. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem, ou coisas ocultas que você não sabe. Um coração que é puro, começa a clamar, não tem como Deus ouvir, não tem como Deus deixar de ouvir. Deus vai ouvir essas orações, porque está com o coração sincero, amado. Oração sincera. No verso 19 diz assim: Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço. A partir daquele momento ela viu que Deus estava com o menino, que Deus ouviu a oração do menino. E aí ela com certeza se humilhou: Senhor, me perdoe, porque o meu coração está assim. E de repente Deus abriu os olhos dessa mulher e ela enxergou o poço. Eu quero dizer para você nessa noite: se você clamar com o coração puro, se você se humilhar na presença do Senhor, Deus vai abrir o teu olhos e você vai enxergar o poço aonde Deus estará abençoando toda a tua casa, toda a tua vida e a felicidade eterna. Junto desse poço ela fez a morada permanente. Junto desse poço ela fez morada permanente. O que você lembra disso? Lembra da mulher samaritana que veio buscar água? E Jesus: dá-me dessa água. Ela disse: você judeu, pede água para mim? E ele diz assim: olha, se você soubesse quem te pede água, você pediria para mim,
e eu daria a água que jorra a vida eterna. Jesus é o poço de água viva. E olha que maravilhoso isso aqui. Peça a Deus para que os seus olhos se abram para ver a saída dessa terra seca, e também o poço que Ele tem preparado para você. Junto desse poço, ela fez sua morada. Junto desse poço, ela criou o seu filho. Junto desse poço, ela arrumou uma esposa para o seu filho. Junto desse poço, ela prosperou. Junto desse poço, ela viveu. Junto desse poço, ela prosperou. Junto desse poço, ela viveu feliz com a sua família. Eu quero dizer que somente junto desse poço você vai ser feliz. Outra coisa que eu vejo, uma outra pessoa, Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele desenvolveu o seu ministério dentro do cativeiro babilônico, na Babilônia. O cativeiro babilônico foi por 70 anos ali, de acordo com a profecia de Jeremias. Daniel viveu, foi levado cativo. Ezequiel provavelmente tenha nascido ali dentro desse cativeiro, viveu todo esse tempo ali, em terra seca. Mas se você observar, isso em Ezequiel capítulo 1, verso 1 ao 3, todas as vezes que Ezequiel vai falar, diz assim, que ele está junto ao rio. Vai falar, junto ao rio. Todas as vezes que ele vai transmitir a palavra do Senhor, ou receber algo do Senhor, ele está junto ao rio. Junto ao rio. E esse rio é Jesus. Esse rio é Jesus Cristo. Junto a Ele nós recebemos a palavra. Junto a Ele nós temos visões do futuro. Junto a eles não precisamos temer nada. Amado, no capítulo 47 de Ezequiel, nos fala de muitas águas. Nos fala sobre águas. Rio simboliza rio que vem de Deus. Existe um rio que corre do trono de Deus. Existe um rio que corre do trono de Deus. O verso 3 do capítulo 47 diz assim, que ele mediu 1000 côvados. Isso significa 500 metros. E as águas davam pelos seus artérios. Ou seja, cobria pouco mais o seu pé ali. Daí mediu mais 1000 côvados. Mas seja, 1000 metros chegou, as águas davam para os seus joelhos. O verso 4, mediu mais 1000 côvados, então chegou a 1500 metros, as águas davam para os seus lombos. E o verso 5 diz assim, mediu mais 1000 côvados, chegou a 2000 metros. E aí, ele tinha que nadar, já não dava para andar. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, que nós nadamos no rio da água da vida, que nós não saímos dentro desse rio, porque esse rio é Jesus Cristo, e Ele quer que nós tenhamos junto. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 1, que nós somos árvore plantada junto ao ribeiro de água, junto ao rio, cujas folhas não caem, elas não murcham, e que damos fruto na estação certa. Junto ao rio. O verso 9, por onde passar esse rio, viverá, tudo será verde, trará vida, amado. Quando você vê exatamente nesse capítulo 47 de Ezequiel, e isso aqui é uma profecia, amado, que irá acontecer. Você ouve falar que o Mar Morto ali em Israel, ele está cada dia abaixando o seu nível e pode ser extinto. Há poucos anos à frente pode ser extinto. Há um projeto que já foi levado para a ONU, eles fazer como o canal de Suez, fazer um canal aonde vem água trazendo vida, porque o Mar Morto não tem vida, por isso é o nome de morto, de muito sal que ele tem. Então veja bem aqui, essa está registrado aqui no capítulo 47 de Ezequiel, as águas virá ao Mar Morto e trará vida. Eu quero dizer para você, que quando esse rio da vida, que é Jesus Cristo, aonde ele passa, ele traz vida.
Aonde ele passa, ele restaura, começa a verdejar, começa a produzir frutos, começa a ter vida e vida com abundância, começam a sonhar, começam agora a olhar os frutos, começa a olhar a família junto a esse poço, começa a ver os negócios dar certo, começa a ver as famílias em paz, começa a ver tudo bem na sua vida. Eu quero dizer para você, não saia desse rio e não fique só com os seus pés cobertos, não fique com a água só pelos joelhos, não fique com a água até os seus lombos, mas comece a nadar nesse rio da vida, comece a mergulhar nesse rio da vida, porque ele traz vida à tua família, aos teus negócios, traz vida a tudo que você colocar as mãos. Não saia de perto desse poço, não saia de dentro desse rio. Amém, amados?